Que os personagens da Marvel, da DC, enfim, os super-heróis e heróis em geral são publicados aqui no Brasil há anos, isso a gente tá careca de saber, né? Agora, você sabia que alguns deles já vieram ao Brasil participar de aventuras aqui? Então é isso que a gente vai falar hoje no Museu dos Quadrinhos. Eu separei 4 revistas aqui pra gente fazer essa curiosidade, na verdade. Nem que são grandes histórias, mas acho que vale como curiosidade e o Museu dos Quadrinhos é pra isso também, né? Fica comigo, depois da vinheta. Bem-vindo de volta, meus jovens, ao Museu dos Quadrinhos do curso de desenho Gico HQ. Se você quer estudar desenho comigo, já está careca de saber, né? Aqui na descrição do vídeo tem como, você pode participar das aulas que são ao vivo e totalmente interativas, tá? E não tem limite de idade. Pode ser da minha idade, mais novo que eu, até mais velho que eu. Tá chegando cada vez mais gente para estudar desenho comigo aí, nos estilos comics, cartoon e mangá, diversos horários, tá bom? Então tô esperando você aí. Além disso, meus quadrinhos autorais continuam à venda e você também pode encomendar uma commission do seu personagem favorito. Seja personagem da minha linha de quadrinhos que eu criei, ou personagem que você gosta. Entra em contato aí, também aqui na descrição do vídeo tem como você fazer a sua encomenda, beleza? Agora chega de bate-papo. Vamos embora para falar de quadrinho antigo, que é o mote do canal. Lembrando que aqui no canal a gente tem 4 interações semanais, tá? Todo domingo a gente tem o Museu dos Quadrinhos, nas terças a gente tem o Drops, programas curtinhos de 3 minutos, quarta tem a live de desenho, que a gente bate papo enquanto eu faço uma arte que a gente escolhe na hora lá, e também às sextas tem a edição de colecionador. Estamos falando de edições especiais, folheadas aí, comentadas bem devagarzinho junto com vocês. E hoje o Museu dos Quadrinhos, vocês sabem, são os vídeos um pouquinho mais longos. Eu selecionei aqui 4 gibis que vão trazer personagens da Marvel, da DC Comics e o nosso querido Fantasma, né? Que tiveram histórias que se passaram no Brasil, com mais ou menos eficiência da parte dos autores. O Brasil que eles idealizam muitas vezes de uma maneira equivocada. Vamos situar aqui que estamos falando de histórias produzidas na década de 70, 80. Então a gente não tinha tanta facilidade de pesquisa como tem hoje, onde o cara, através do Google Earth, entra aqui, vai numa rua do Rio de Janeiro, tem referências ali para ele poder pesquisar à vontade. Naquela época não era tão fácil assim, então a gente tem aqui meio que uma versão romanceada que eles têm do Brasil. Mas vamos ver uma por uma, e eu vou passando as imagens, vocês vão conferindo comigo aí o que eu estou falando. Não vou me detalhar muito nas histórias para o vídeo não ficar muito longo, como falei, é mais uma curiosidade, mas eu vou dar uma passada aí sobre as equipes criativas e de que tratam as histórias. Vamos começar então com vamos mais fraquinho, vou começar com as menores, as mais recentes, e aí passando até a mais antiga, vamos combinar assim. Vou começar então com Wolverine Rio de Sangue, confere aí as imagens. Essa revista foi originalmente publicada em Wolverine Black Rio, de 1998, né, pela Marvel. A equipe criativa é Joe Casey no roteiro, desenhos do Oscar Jimenez, arte final do Eduardo Alpuentes e cores da Gina Going Rainey. Bom, essa história vai tratar do Wolverine chegando aqui do Brasil para passar o carnaval, mas também ele ficou ciente de uma ameaça que está acontecendo aqui, de um ataque, o que parece ser ataque de vampiro. Ele acaba encontrando aí com um amigo dele, ele chega bem turistão, né, com essa pinta de turista, também essa coisa estigmatizada da visão de um turista que a gente tem, e ele vai encontrar com um amigo dele, que era um amigo assim das quebradas de antigamente, agora virou policial. Ele tem esse visual Hercule Poirot, né, não tem nada a ver com a polícia do Rio, nada a ver com a polícia do Brasil de modo geral. E a história vai tratar desse cara aí, que é ele parece que é um mutante, porque ele tem um híbrido, um simbionte junto com ele, que necessita se alimentar de sangue. E tem uma mulher que é ex-esposa desse amigo dele, que é policial, o Tony, né, que virou uma vampira. E eles têm como o grande mote, plano por trás disso tudo, é durante o carnaval, eles criarem um ataque em massa, assim, pela cidade inteira e transformar praticamente a cidade toda em vampiro. Aí o Wolverine vai, né, interferir nisso aí. Ele tem umas coisas que não batem muito, por exemplo, o Wolverine fica bêbado, o que é uma coisa que foi estabelecida nos quadrinhos, que ele não pode ficar bêbado por causa do fator de cura. Ele apanha, assim, leva uma paulada na cabeça, ele desmaia. Então tem umas inconsistências com o que a gente veio conhecer do personagem depois, que não bate muito. A história é realmente bem fraquinha, né? Agora, em termos de visualização, não é visualização o termo, mas é assim, de situar a história no Rio de Janeiro, a gente vai ter um Rio também, que eu digo assim, a visão que eles colocam do Rio, os autores,
parece uma visão estereotipada do que a gente tem do México. E também eu sei que o México não é dessa maneira, que não pelo menos a cidade do México, grandes cidades, né, do México, talvez uma vila do interior, uma coisa assim, até se pareça com esse visual que eles querem colocar aí na história. Bom, e no final o amigo do Wolverine acaba morrendo, assassinado por esse pária, esse cara. Eu não defini bem se ele é um mutante, o que ele é, se ele é um alienígena. No final ele mata o cara, né? E a mulher do Tony acaba desaparecendo, morre, sei lá, some. E, não, ela fica no final, tá, que eu tô vendo aqui no finalzinho, ela aparece olhando pro leitor com essa cara de vampira aí do mal. Foi uma história publicada pela Pandora Books, né, que teve uma duração curta, tem o formatinho paraguaio, é o mesmo formato que eu imprimo as minhas revistas, com formatinho econômico. E tá aí, serve como curiosidade a primeira incursão do Wolverine no Brasil, mas não foi a única, porque ele retorna aqui, ó, nessa graphic novel produzida pela Marvel Europa, mas aqui ele já não vem para o Rio, ele vai para o Nordeste. Vamos conferir as imagens aí, um pouquinho da história. Bom, essa história foi produzida pelos premiados autores, conforme está aqui cita na capa, Jean-David Morvan e Philippe Boucher, produzida na França. Você vê que ela vai ter esse formato de graphic novel europeu, né, páginas com 10, 12 quadros. Ela foi originalmente publicada pela Panini Itália em outubro de 2006, com o título de Saudade, que, como a critério, né, a curiosidade, essa palavra saudade só existe na língua portuguesa. Então vai mostrar o Wolverine chegando no Brasil para passear, né, tirar umas férias, chega aqui, ele logo é interpelado pelo Xavier pelo telefone, que o cérebro identificou um mutante muito poderoso aqui no Brasil. Aí ele pede para o Wolverine investigar. Quando o Wolverine está chegando no Brasil, aí alguns pivetes, você vê, né, roubam a moto do Wolverine. Ele veio para o Brasil e trouxe uma moto. Mas enfim, aí surge uma galera que se prontifica a ir atrás da moto do Wolverine. E o Wolverine meio que vai atrás para ver o que aconteceu. E além disso a gente vai ter a passagem aqui de um fato curioso, uma espécie de pai de santo, um curandeiro, que utiliza os poderes de outros mutantes, ele é um mutante, para poder ampliar os poderes dele. Bom, aí a história vai rodar ao redor do Wolverine tentando encontrar a moto e descobrindo que a moto está com os garotinhos lá, e um desses garotinhos é o tal desse mutante que ele tem que resgatar, né? E aí tem um grupo de extermínio que está matando as crianças, né, no Nordeste. Aqui eu já achei a ambientação da história muito mais plausível, né? Apesar de ainda ter algumas, por exemplo, tem um ônibus aqui que parece uma coisa bem o que a gente vê em seriado americano, a visão que o americano tem do mexicano, né? Então tem esse visual. Mas aí tem umas praias do Nordeste que são bacanas, né? Tem um visual mais que eu achei mais próximo. As cidades não tem aquelas casas de telhas de telhadinho, né? Parece uma coisa. Até tem uma ou outra cena que tem isso, mas parece que aqui a pesquisa já foi mais bem feita, inclusive porque a história é mais recente, né? Não é tão antiga igual a outra. No final, o Wolverine ele se afeiçoa por esses garotos, né? Um deles, que é o mutante, ele quer levar lá para o Xavier, para ele aprender a usar os poderes dele de maneira apropriada junto aos X-Men. E no final ele acaba chegando nesse pai de santo, nesse curandeiro que sequestrou o garoto para usar os poderes dele. E aí tem uma cena, cara, que incomoda, que o poder desse cara, ele consegue, ele usa para curar também, né? Então como a gente está acostumado desses tipos de curas milagrosas, a pessoa enfia a mão e tira a deformidade, a doença da pessoa, que ele enfia a mão no Wolverine e arranca os músculos para fora, dá um nervoso essa cena, esse tipo de abordagem, ele fica puxando feixes de músculo do Wolverine para fora, assim, é bem incômodo assim o negócio. E no final, o que acontece é que quando esse cara usa os poderes dele, ele acaba detonando de tal forma a criança que ele usou, que a criança fica meio assim, em estado vegetativo, né? Não para de raciocinar direito. Aí no final é meio triste que a gente vê que o Wolverine leva o garoto já bem detonado e ele acaba trabalhando lá como um funcionário dos X-Men, limpando as coisas, né? O jato. E aí o Wolverine se sente culpado por isso. E no final a palavra saudade é usada para ele
para falar de um tempo que ele não viveu, que poderia ter sido se o garoto tivesse, se ele pudesse ter salvado o garoto a tempo, né? Aí ele diz que tem saudade desse tempo que ele não viveu. No final a gente tem aí uma galeria de esboços, né? 2 páginas de esboços, e é isso. É uma graphic novel bem simpática, eu achei. Não é uma grande história, mas é simpática. É bom ver um olhar diferente pelos europeus, né, de um personagem da Marvel. Tem ação, a história é legalzinha, não é nada demais, mas vale mais como curiosidade. Vamos para a próxima, olha só essa, gente. Essa aqui, sinceramente, cara, eu reli, é bem fraquinha. Batman no Brasil. Vamos ver aí, confere comigo, Batman em Brasil. Vamos ver o que acontece. Bom, essa história foi publicada em Batman 472 de 1991, né? E também ela foi alternando entre a revista do Batman e a Detective Comics, né? Aí a próxima é a Detective Comics 639, também de 1991, e por aí em diante vai, né? São 4 revistas que faz a compilação desse almanaque. O texto é do Peter Milligan e a arte fica por conta de Norm Breyfogle e também do Jim Aparo. Qual o problema aqui? Bom, são vários problemas eu vejo nessa história, né? Mas Peter Milligan é um cara que eu acompanhei, que eu aprendi, eu gosto do roteiro dele, mas ele vem de histórias estranhas, tipo Shades the Changeman. Ele também fez um arco do Homem Animal, ou seja, ele tem esse histórico de criar coisas esquisitas. Ele não é exatamente diria assim, um grande roteirista de super-herói, de aventura, assim, eu gosto dessas histórias estranhas, não estou dizendo que eu não gosto, eu curto, mas não é exatamente a pegada que você esperaria para uma história do Batman. Mas vamos voltar lá para a história. Então a história começa aqui, a gente tem um pequeno, uma passagem de uma experiência sendo realizada na Amazônia, que a gente vai ver o que é um pouquinho mais para frente, e a gente vê o Batman, o Bruce Wayne, vindo para o Brasil, né, e chegando aqui, logo na página de abertura, logo você vê que a visão que o Norm Breyfogle tem do Brasil é de uma visão estereotipada do México, né? Então as casas são todas pequenas, baixas, com aquele telhadinho bem característico de cerâmica, uma coisa nesse sentido. O Batman veio para cá para poder buscar uma inimiga dele chamada Rainha de Copas, que eu confesso não lembrar, e essa mulher ela rouba corações e coloca numas caixinhas. Só que enquanto ele está investigando esse caso, acontece uma outra coisa. Ele se depara com uma criatura que parece ser meio mística, chamado O Idiota. Esse O Idiota, ele é resultado de uma experiência com drogas, algo que lembra um pouco o chá de daime, alguma coisa nesse sentido assim. Então, o Batman vai, enquanto eu falei, vai enfrentar essa Rainha de Copas, ele também vai enfrentar essa ameaça aí desse idiota. A Rainha de Copas acaba sendo atacada pelo idiota e quando isso acontece a pessoa fica meio em estado vegetativo. Aí o Batman acaba se envolvendo com um cara que é um traficante de drogas, que de acordo com a história é um índio, mas que não parece nem ele parece realmente um mexicano, esse estilo do cabelo que o Jim Aparo desenha, que o Norm Breyfogle também desenha. Quer dizer, é uma história meio sem pé nem cabeça, que aí essa entidade, o idiota, ele é formado a partir da união de mentes de pessoas que usaram essa droga. O Batman também é contaminado por essa droga, ele tem sonhos, ele acaba alucinando, ele até se voluntaria para usar a droga, inclusive para entrar nessa dimensão onde atua esse tal idiota. E o objetivo desse personagem, que até então ele é só uma ideia, um ente criado pela mente de pessoas que estão sob efeito de drogas, é se tornar real. E ele faz isso consumindo a mente das pessoas que estão aqui, né, na dimensão real, vamos dizer assim. E ele vai viajando de um lugar para o outro, ele acaba voltando aqui para o Rio de Janeiro, ele vai viajando através da mente das pessoas que ele contamina. E quando ele usa a mente dessa pessoa, a pessoa morre, ele explode o cérebro da pessoa e se torna material ou semi-material, né? E o Batman acaba descobrindo isso e ele tenta impedir esse cara de vir novamente para a realidade e continuar matando todo mundo. É uma história bem mais ou menos, sabe? Tanto por conta do roteiro fraco, como também por conta dos desenhos, que não estão nem um pouco inspirados. E eu gosto dos dois desenhistas, tanto do Norm Breyfogle quanto do Jim Aparo, mas serve mais de curiosidade, né? O Batman já esteve no Brasil
e é, como dizem por aí, canônico. Então tá aqui, ó, serve como referência. Isso aqui é antes dos 952, eu não sei se isso aqui foi apagado de existência, de repente até foi. Bom, então vamos para a última, né, de hoje, que eu acho que é a melhor de todas, apesar de também não ser grande maravilha, tá? É essa simpática, o Fantasma no Brasil. O Fantasma que é um dos meus personagens favoritos da velha guarda, eu acho as histórias do Fantasma bem legais. E aqui tem uma particularidade. Essa história, além de se passar no Rio de Janeiro e também no Pantanal, ela foi produzida no Brasil. Pois é, aqui o Valmir Amaral, que é o desenhista e roteirista dessa edição, ele tinha autorização da King Features para produzir as histórias do Fantasma aqui no Brasil. Tamanho era o número de venda desse personagem na década de 70 e 80, era tanto volume que eles praticamente tinham que produzir coisas novas para atender ao público. Então vamos conferir aqui essa historinha do Fantasma do Brasil, que é muito maneira e toda produzida, desenhada, colorida, tudo feito aqui no Brasil. Acompanha nas imagens aí. Bom, a revista Almanac do Fantasma, número 10, que é extra pela primeira vez no Brasil, né, publicada pela editora RGE, foi lançada em novembro de 1980, né, trazendo o personagem da King Features, o Fantasma, o espírito que anda, custava 50 cruzeiros da época, e teve como equipe criativa, na verdade, o crédito só tem aqui o Valmir Amaral, né, que ele escrevia e fazia os desenhos, a arte também, não tem os créditos de cores, de letras, aí eu não posso informar se foi ele também que fez isso. A história vai trazer então o Fantasma, ele está investigando a matança de elefantes, né, o tráfico de marfim, lá na África, né, perto da floresta de Bengala. Só que uma coisa vai levando a outra, e aí esse tráfico de marfim, ele acaba levando os caras ao traficante de droga. Esses traficantes de droga eles não têm, vamos dizer assim, especialidade nisso, e eles querem voltar para tráficos envolvendo animais. Aí eles acabam descobrindo sobre o Pantanal, né, Mato Grossense, e vão levar a operação deles para o Brasil para traficar pele de animais aqui. O Fantasma vai rastreando ele vai fazer um trabalho de investigação dessa gangue, né, de traficantes, e isso ele acaba trazendo ele ao Brasil. Mas enquanto isso, também tem uma equipe do FBI investigando o tráfico de drogas e acaba achando que o Fantasma é um dos suspeitos, já que ele estava na cena do crime, onde ele está investigando lá a morte de pessoas envolvidas, né, nessa gangue. O Fantasma rastreia eles, ele descobre através de uma pista lá que os caras vieram para o Pantanal, e o Fantasma então vem aqui para o Brasil. Tem algumas passagens engraçadas dele interagindo com o garotinho no avião, né, o garotinho enchendo o saco dele, ele querendo descansar e dormir, mas não consegue. E aí, enquanto isso, a equipe dos traficantes, né, a gangue dos traficantes, começa a atuar aqui no Brasil. O Fantasma primeiro ele chega do Rio de Janeiro. E, bom, aí como é o Valmir, que ele é brasileiro, né, então ele deve ter, carioca inclusive, né, tinha mais facilidade de pesquisa, então aqui a ambientação é bem mais fidedigna, né, então a gente tem cenas que se passam no Cristo Redentor, o uniforme dos policiais é mais parecido, os automóveis, tem inclusive a Joaninha, né, que era o Fusca utilizado pela polícia na época aqui no Brasil, pela polícia militar. Tem cenas que se passam no Corcovado, na praia, né? Então, assim, é bem realista. Tem uma cena aqui, inclusive, que o Fantasma vítima vai tentar, né? Quase, que os caras vão tentar assaltar quem? O Fantasma. 2 assaltantes. Ele também vai para o carnaval no Rio de Janeiro, e como ele está com a sua roupa, né, de fantasma, todo mundo acha que ele está fantasiado, todo mundo curte o visual dele, do Fantasma, e ele acaba fazendo um amigo, um cara que mora no Pantanal. Esse cara empresta o avião para ele, volta com o cara para o Pantanal, e ele acaba pegando o avião emprestado e descobre onde que está aquela gangue então de traficantes que já barbarizaram, mataram um monte de animais. É até meio pesado as cenas dele matando os animais, né? Mas muito bacana, assim, bem produzida. A história é bem interessante, tem um bom ritmo, né? Não é, né, aquela grande graphic novel, mas uma história, como a maioria das histórias de fantasma, uma história de aventura, boas, eficientes, e eu fico muito feliz de ver que o Valmir trabalhou bem aqui, trabalhava muito bem, inclusive ele fez várias capas do Fantasma, fez várias histórias também produzidas aqui, e muito legal, cara, assim, desse conjunto todos aqui de personagens que eu falei hoje, é a melhor história. No final o Fantasma consegue, claro, né, desbaratar tudo, né,
essa gangue de traficantes, prende todo mundo, alguns inclusive morrem numa explosão aqui. Ele, no finalzinho, também tem uma participação aqui, o jornal O Globo, falando do caso, quem é o Sr. Walker, né? Quem é esse cara, que é tido então como o herói, o cara que salvou, acabou, desbaratou essa quadrilha. No final ele está voltando para Bengala e aí encontra outro garotinho enjoado no avião, provavelmente alguma coisa que os autores passaram, o autor passou por isso aqui, né? Então, é a última revista de hoje aqui do Museu dos Quadrinhos, falando de personagens que tiveram histórias que se passaram no Brasil. Se eu esqueci algum, às vezes não tem, né, notícia de todos que tiveram aventuras no Brasil. Coloca aqui na descrição, quem sabe a gente aborda no próximo programa aí, que vale bastante como curiosidade. Lembrando que eu volto ainda essa semana, né, quer dizer, na terça-feira tem um Drops, vou falar do Fantasma de novo desse Drops, que o pessoal está pedindo mais Fantasma, e eu li uma história recente do Fantasma que é bem legal, eu quero deixar de dica para vocês. E sexta-feira que vem tem o Edição de Colecionador com uma edição muito bacana da editora Ebal no formato tabloide. Fica ligado aqui no canal, que aqui é o canal do Quadrinho Antigo. Como sempre eu peço para você, se não é inscrito no canal, se inscreve. 3, 4 programas toda semana aqui pra gente relembrar os bons tempos, quadrinhos vintage aqui no canal. Deixa um like aí porque ajuda bastante a relevância do vídeo e se puder compartilhe com o vídeo mais pessoas aqui pro canal. Valeu? Fico por aqui. Se cuidem e a gente se vê em breve novamente aqui no canal Gico HQ. Tchau!